Quando lemos a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, podemos ter a impressão de que estamos apenas diante de uma longa lista de nomes. Mas se prestarmos atenção, encontramos personagens com histórias surpreendentes, mulheres que dificilmente esperaríamos encontrar ali, reis, estrangeiros e pessoas envolvidas em acontecimentos marcantes da história bíblica. Hoje vamos conhecer 5 personagens curiosos que aparecem na genealogia de Jesus. E o quinto talvez seja o mais surpreendente. Já gostaria de pedir o seu like. E para você que não conhece, siga para não perder nenhum vídeo. Esse é o canal Você Pode, e aqui você aprende. Começamos com Tamar. Mateus 1-3 diz que Judá gerou Perez e Zerá de Tamar. Mas quem era Tamar? Sua história está em Gênesis 38 e é bastante incomum. Tamar ficou viúva e, depois de uma situação complicada envolvendo a família de Judá, acabou tendo filhos com o próprio Judá, sem que ele inicialmente soubesse quem ela era. Dessa relação nasceu Perez. E o mais impressionante é que Perez aparece na linhagem que levaria até Davi e, posteriormente, até Jesus. Isso nos mostra que a genealogia de Jesus não esconde histórias complicadas. Pelo contrário, elas estão registradas na própria linhagem. O segundo nome é Raabe. Mateus 1-5 diz: Salmão gerou de Raabe Boaz. Raabe era de Jericó e ficou conhecida por esconder os espias israelitas, quando Josué enviou homens para observar a cidade. Mas existe outro detalhe curioso. Raabe era cananeia, ou seja, não fazia parte originalmente do povo de Israel. Mesmo assim, sua história passou a fazer parte da história do povo de Deus. E Mateus coloca seu nome justamente na genealogia de Jesus. É uma lembrança poderosa de que a história da salvação não seria formada apenas por pessoas que tinham uma origem considerada perfeita. E se Raabe já surpreende, temos também Ruth. Mateus 1-5 diz: Boaz gerou de Ruth Obed. Ruth era moabita. Ela deixou sua terra e seu povo para acompanhar Noemi e passou a fazer parte do povo de Israel. Sua história está registrada no livro de Ruth. Ela acabou se casando com Boaz e se tornou bisavó do rei Davi. E aqui está a curiosidade. Uma mulher estrangeira acabou fazendo parte da linhagem do maior rei de Israel e, posteriormente, da linhagem de Jesus. O quarto personagem é, na verdade, uma personagem que Mateus menciona de uma maneira muito curiosa. Ele não diz diretamente Batseba. Em Mateus 1-6 lemos: Davi gerou Salomão da que fora mulher de Urias. Mateus poderia simplesmente ter colocado o nome dela, mas escolheu destacar que ela havia sido mulher de Urias, e isso imediatamente nos faz lembrar da história de Davi, Urias e do pecado de Davi, registrado em 2 Samuel 11. Mesmo com toda essa história, Salomão nasceu dessa união e entrou na linhagem apresentada por Mateus. Mais uma vez, a Bíblia não apresenta uma genealogia artificialmente perfeita. Ela mostra pessoas reais, com histórias reais, inclusive histórias marcadas por erros e consequências. E chegamos ao quinto personagem, Davi. Talvez você esteja pensando, mas o que há de tão curioso em Davi? O interessante é perceber quem veio antes dele na genealogia. Davi aparece depois de uma sequência que inclui Tamar, Raabe e Ruth, mulheres com histórias completamente diferentes e, em alguns casos, origens estrangeiras. E Davi se torna o grande rei de Israel. Mais tarde, Jesus seria chamado de filho de Davi. Mateus começa seu evangelho apresentando Jesus como filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, aquela lista de nomes não está ali por acaso. Ela está mostrando que Jesus está ligado à história das promessas, feitas por Deus ao longo das gerações. Quando olhamos rapidamente para a genealogia de Jesus, vemos apenas nomes. Mas quando conhecemos suas histórias, percebemos algo muito maior. Ali encontramos estrangeiros, mulheres com histórias difíceis, reis, pecadores e pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E talvez essa seja uma das grandes mensagens da genealogia. Deus trabalha através de histórias imperfeitas para cumprir seus propósitos. A genealogia de Jesus não é apenas uma lista de nomes. É uma parte da história que mostra como, geração após geração, o plano de Deus foi avançando até chegar em Jesus Cristo. E quando você ler Mateus capítulo 1 novamente,
Talvez nunca mais veja aquela lista de nomes da mesma maneira. Muito obrigado você que chegou até aqui. Não esquece de deixar o seu like e comentar o que você achou do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!